Olá, meus irmãos, graça e paz. A gente vai conversar um pouquinho sobre o tema da generosidade. Eu vou lançar alguns vídeos pensando nesse tema. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, visto que muitas vezes nós fazemos o caminho inverso da generosidade. A gente tende a reter, achando que isso será abençoador para a nossa vida. Quando a Bíblia nos ensina a sermos generosos, a doarmos, dar é muito melhor do que receber. Então a gente vai pensar nisso e falar sobre isso, até porque dentro do aspecto da contribuição na igreja, nos seus dízimos e ofertas, o princípio da generosidade está ali regendo o que nós fazemos. Então eu queria trazer alguns princípios dessa questão da generosidade. O primeiro deles é que pessoas generosas doam porque foram convertidas por Deus. Pessoas generosas doam porque faz parte do que nós somos como cristãos. Você pode observar ali em Atos, na igreja primitiva, a igreja começa a surgir e eles começam a ter em comum as coisas, a ter uma comunhão, a ter essa generosidade como algo natural do cristão. Não é necessariamente alguém que ordena, eu digo ali em Atos, né? Vão e façam. Não, é algo natural que vem do nosso coração, convertido, transformado, porque nós aprendemos na palavra a nos preocuparmos com os outros. À medida que o outro tinha necessidade, a igreja auxiliava. E é assim que o povo de Deus se comporta. A gente não faz para enriquecer as pessoas. A gente faz à medida que as pessoas têm necessidade. Mas o fato é que era algo natural na vida do cristão, na vida do novo convertido, e tem que ser algo natural na nossa vida, né? Nós precisamos ser generosos, porque nós somos salvos por Jesus, porque nós recebemos de Cristo tudo que temos, e Ele nos chama a auxiliar o outro, a ser suporte no outro, a ser suporte no reino, a ser suporte na igreja. Um outro princípio é pessoas generosas doam motivadas pelo amor. Né? Lembra aí da parábola do bom samaritano? A motivação dele não é porque era um amigo, não é porque era alguém próximo, não é porque era alguém querido. Ele nem conhecia, né, o homem que estava ali machucado, em condições difíceis, e ele é extremamente generoso com aquele homem, no auxílio àquela pessoa, porque ele foi motivado pelo amor. E aí você pensa, amor àquele homem, primeiro amor a Deus, né? O nosso amor a Deus, nosso amor ao reino de Deus, nosso amor ao próximo, tudo isso nos motiva a sermos generosos. Um terceiro princípio é pessoas generosas geralmente dão mais do que lhe é pedido, né? As pessoas que têm o princípio da generosidade no seu coração, eles doam mais, eles querem fazer mais, eles fazem mais porque a disposição do coração é em auxiliar, é em ser suporte, é em ajudar. E um quarto princípio é pessoas generosas doam mesmo sem conhecer os beneficiados pela doação. A gente não precisa conhecer, né? A gente não precisa saber exatamente quem são aquelas pessoas que estão sendo ajudadas. Eu digo, a gente precisa ter a confiança de que há dentro da igreja uma estrutura para se auxiliar as pessoas. E talvez você não conheça aquele que está sendo beneficiado, mas o pastor conhece, a liderança conhece, as pessoas que administram aqueles recursos estão munidos de informação para auxiliar aquelas pessoas. E por fim, um quinto princípio, eu acho que é o que eu mais gosto, pessoas generosas doam de forma sacrificial, sejam pobres ou ricas, a gente faz de forma sacrificial. E eu gosto muito do texto de 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 4, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram uma abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles estavam fazendo mais, eles estavam fazendo de forma sacrificial, porque ser generoso,
a ajudar, a auxiliar, envolve sim o sacrifício. Então, esses princípios nos ajudam a enxergar um pouco melhor a generosidade que nós precisamos ter. E, infelizmente, hoje em dia a gente tem um caminho inverso. As pessoas estão retendo e achando que isso é abençoador. Seja generoso, auxilie o outro a começar com a contribuição, com os dízimos e com as ofertas.